Olá a todos, mais uma vez compartilhando com vocês as revelações de Deus. Hoje falarei sobre autoridade em Cristo. Sem dúvida, uma característica que aqueles homens, cheios de poder de Deus da igreja primitiva havia, e que cada seguidor de Cristo terá que ter autoridade em Cristo. Já gravei um vídeo sobre autoridade sobre o mundo das trevas, onde explico, a revelação que Deus tem me dado sobre isso, que a autoridade está no amor. Seu amor será em troca. No seu Cristo, no seu amor será em troca. Isso que o diabo respeita, Mas Deus me falou muito mais coisas sobre esse assunto e queria compartilhar com vocês, Queria fazer uma pergunta para você primeiro. O que é que tem autoridade? Né? Todo mundo tem? E para explicar isso, eu queria ler com vocês Atos capítulo 19, de versículo 13 até 16, que fala assim: E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Sevá, judeu, principal do sacerdote. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço Jesus, e bem sei que é o Paulo, mas vós, quem sois? Exaltando neles o homem que tinha o espírito maligno, assenhoraram-se dos dois, pode mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Então a gente vê aqui que as pessoas, usando o nome de Jesus, queriam expulsar demônios, mas ao final não conseguiu. Mas por que não conseguiu? Porque não estava vivendo Cristo, não tinha na vida com Cristo, não tinha se entregado totalmente para Ele. Eles só queriam se mostrar, não eram seguidores de Cristo, queriam se mostrar, queriam mostrar que eles também tinham poder, se baseando no nome de Jesus, para poder expulsar os demônios. Isso, infelizmente, tem acontecido muitas das vezes, nos cristianismos. Pessoa repetindo muitas das vezes em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, como se repetir isso, repetir isso dá poder à pessoa que está fazendo essa oração. E não é isso, A autoridade está em outras coisas, Como eu falarei mais na frente, Agora queria ver, a gente viu que as pessoas não conseguiam expulsar esses demônios, porque não tinham vida quando não eram seguidores de Cristo, não viviam no amor perfeito de Deus, não estavam cheios do Espírito Santo, como as outras características que temos falado sobre um seguidor de Cristo daquela igreja primitiva, e um seguidor de Cristo que queira ser igual a ele, terá essas características também. Entre as quais, a coisa mais importante, o amor, Agora, queria ler outro versículo para você, para ver a diferença entre esse grupo de pessoas, que de uma certa forma até que acham que acreditavam em Jesus, se falam em nome de Jesus, mas assim, muito superficialmente, fazendo uma comparação entre eles e Paulo, E queria ler com você esse versículo que está em Atos 16, de versículo 16 até 18, que fala assim: E aconteceu que, indo-nos à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinação, a qual, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. Esta, seguindo a Paulo, a nós aclamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Então aqui a gente vê que Paulo só falou isso aí e saiu. Ele tinha vida com Cristo, ele estava se parecendo ao Cristo, ele tinha crucificado a carne dele para viver o Cristo, vivia no perfeito amor dele, e no momento que ele mandou sair, teve que sair. Não teve jeito. Então, agora vamos ver outro versículo, que é o mais importante de todo, que mostra o amor, a autoridade que está no amor, em Cristo. Eu queria ler com vocês Lucas capítulo 8, versículo 27 até 33, que fala assim, fala sobre Jesus, E quando desceu para a terra, saiu ao encontro, vindo da cidade, um homem que, desde muito tempo, estava possesso de demônios. E não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado o Espírito mundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelos demônios para o deserto. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome?
ele disse, legião, porque tinha entrado nele muitos demônios, e rogava-lhe os que mandasse para o abismo. Então andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos, e rogar-lhe que lhe concedesse entrar neles, e concedeu-lhe, e tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada, precipitando-se, desempenhaderam na vale e afogou-se. Se afogou, né? Então, aqui a gente vê Jesus, a autoridade que Jesus tinha no amor. Tudo que Jesus fazia era movido pelo amor. Ele tinha compaixão, tem vários versículos que fala que Jesus sentiu compaixão para aquelas pessoas que estavam enfermas, da pessoa que estava endemoniada, ele sentia compaixão, né? Então, a gente vê a autoridade, ele era amor, né? A autoridade que tinha sobre o espírito do mundo, né? Se você está pensando, Jesus, a gente não pode ter essa autoridade, você está errado, porque ele é o primogênito de muitos irmãos. E Deus separou pessoas seguidoras que vai ser igual a ele, né? Que vai ter o amor de Deus incalculável, né? Então, como no primeiro versículo que eu li, né, o demônios fala para os artistas judeus, né? Eu sei que é Jesus, eu sei que é Paulo. Ele sabia que era Paulo, entendeu? Porque ele tinha se posicionado no mundo espiritual muito, de uma forma muito forte, né? Entregando a sua vida para Cristo, renunciando a vida, pregando ao Cristo que estava perseguindo, né? Então, era cheio do Espírito Santo, cheio de amor, então isso tinha autoridade, né, sobre eles, né? Então ele sabia, né, os demônios da primeira vez, ele sabia que era Paulo, é que não podia resistir a ele, resistir ao amor dele, resistir ao poder do Espírito que estava dentro dele, né? Então a gente aqui vê Jesus. A primeira coisa, interessante ver que a primeira coisa que acontece, o Espírito vai em conta de Jesus e se prostra frente a ele, né? Na verdade, isso é uma coisa que com a pessoa cheia de amor, o diabo vai ter que fazer, não porque era Jesus, né? E que fala filho do Deus Altíssimo. Mas a Bíblia fala também que em João 1,12 que nos tornaremos filhos, né? E que ele é primogênito de muitos irmãos, como já falei. Então Deus falou também na Bíblia que a gente poderá fazer coisas maiores do que ele fez, pois o poder do Espírito Santo não pode prender uma caixinha, é limitado, né? Então, uma pessoa que se parecerá com Cristo, que terá o amor de Cristo, terá a mesma autoridade que, que Cristo havia, que Cristo tem, né? Que está no amor. Então, através do amor, né, você pode, o diabo vai respeitar o amor, não tem jeito, né? E você poderá falar, mas não é só o amor, né? É a fé também, é verdade. A fé também é uma coisa fundamental para poder expulsar demônios, né? Para ter autoridade, tudo vem pela fé. Autoridade para saber que Deus está falando com você, através da intimidade, autoridade para saber que a vontade dele é realmente expulsar aquele demônio, né? Então, a fé é importante também, né? Mas como fala em 1 Coríntios 13, que eu iria gravar um vídeo sobre isso, agora permanecem a fé, a esperança e o amor. O maior de todos é o amor. E pessoas que expulsam demônios pela fé, claro, sempre debaixo da vontade de Deus, né? Vou falar mais isso claramente sobre isso, sobre libertação também, né? Tem que ter uma vida muito com Deus. Uma pessoa que só pela fé expulsa demônio, porque aí vai ter retaliações. A gente já tem visto pessoas, né, tentando expulsar demônios que o diabo envergonhou, né? Como aconteceu no primeiro versículo de Atos 19 que eu li, né? E está acontecendo no dia de hoje também. Que pessoa que ter vida com Cristo não significa frequentar o lugar. Significa viver no amor perfeito dele, significa nos entregar de todo o nosso coração, nos querer fazer a vontade de tudo, como eu falei das características dos homens da igreja primitiva, dos seguidores que vão participar, vão fazer parte da igreja que Deus vai restaurar nos últimos dias, né? Então é isso. A autoridade está em Cristo. A autoridade está no amor. Próprio que aquela igreja havia, né? Naquela época, Deus vai restaurar uma igreja que vai dar o perfeito amor dele e que vai ter autoridade, pois está em Cristo, está no amor, né? Deus é amor, Cristo é amor e a gente vai ter que ser amor também. E através de um processo de entrega total, como já falei várias vezes, de intimidade com o Espírito, sabendo o que Deus quer que a gente faça nessa terra, né? A gente vai ter autoridade em Cristo, né? Isso que Deus tem me revelado. Se sentir no coração de compartilhar, compartilhe. Um abraço a todos. Até a próxima.